Continuando então o nosso tema sobre alterações estruturais mínimas, que são as AE. São variações constitucionais na anatomia da laringe e, quando presentes, elas se restringem exclusivamente à fonação, então representam uma inadaptação fônica da laringe. Quais são as categorias de AE? Assimetria laríngea, variações na proporção glótica e as AE de cobertura. As AE de cobertura elas são subdivididas em formas indiferenciadas, onde existe uma alteração na formação da onda mucosa, e as formas diferenciadas, quando ocorre então o surgimento de lesões. Em relação às alterações estruturais mínimas de cobertura, existe, como eu comentei anteriormente, um impacto apenas na função fonatória. Afetam então a estrutura mucosa das pregas vocais. Existe uma redução da mobilidade dessa mucosa, o epitélio é a camada superficial da lâmina própria. Existe uma dificuldade diagnóstica. Frequentemente, elas são acompanhadas de outras alterações estruturais. E quanto maior o número de alterações ou de lesões, pior é a qualidade vocal. Quais são as lesões macroscopicamente descritas? Então, são o cisto epidermoide, o sulco vocal, a ponte mucosa, o microdiafragma, que também é chamado de microweb, a vasculodigenesia e as possíveis lesões indiferenciadas que afetam a lâmina própria. O cisto epidermoide, então, é uma formação branco-amarelada, como nós podemos observar aqui nessa imagem de laringoscopia, no interior da prega vocal. É uma cavidade fechada na lâmina própria, revestida pelo epitélio estratificado. Pode ou não fazer saliência na borda livre da prega vocal. Geralmente é unilateral e pode levar à formação de reação contralateral. Como que é a fisiopatologia do cisto epidermoide? Então, existe um fonotrauma, a formação de microfissuras e a invaginação do epitélio, somado ao produto de descamação epitelial, a queratina e a presença de cristais de colesterol, levando então à formação do cisto epidermoide. No exame de laringoscopia direta e estroboscopia, observamos então uma esfera de coloração amarela esbranquiçada no plano submucoso. Um abaulamento do bordo livre da prega vocal, existe a transparência do epitélio da mucosa. E o fechamento glótico pode ser completo ou ele pode levar, então, a presença da lesão pode levar à formação da fenda glótica durante a fonação. A maioria dos pacientes tem apenas um pequeno espessamento, que às vezes é até pouco evidente, existe uma dificuldade diagnóstica. O tratamento é baseado no tamanho da lesão, no grau de disfonia do paciente, na demanda vocal dele e na própria expectativa. A fonoterapia, em muitos casos, resolve e, se ocorre a falha, é necessário então que se faça um procedimento cirúrgico. O sulco vocal ele pode ser subdividido em sulco estria ou sulco bolsa. Geralmente ele é bilateral e ele é assimétrico, é uma depressão na mucosa paralela ao bordo livre da prega vocal e é revestida por epitélio estratificado. A etiologia do cisto é controversa, ela pode ser congênita, adquirida e leva à disfonia, soprosidade e à voz áspera. E o que nós observamos aqui nesse exame de laringoscopia direta e estroboscopia é a presença do quê? De um fechamento glótico incompleto, formando então uma fenda fonação, uma diminuição da vibração da onda mucosa, um arqueamento do bordo livre das pregas vocais. E vamos olhar aqui de novo essa imagem para que vocês consigam observar aqui. Opa! Aqui, desculpa, estava travando o vídeo. Então, nós observamos aqui a presença do sulco na prega vocal e aqui também o sulco na outra prega vocal. Então, isso leva o quê? A um arqueamento, a um fechamento glótico incompleto, escapando o ar durante a fonação, por isso, então, a rouquidão desse paciente. O tratamento para o sulco, então, é fonoterapia e, em casos específicos, cirurgia. Às vezes pode ser feito também um preenchimento daquele sulco por algumas substâncias para que se tenha uma melhora da coaptação glótica durante a fonação e uma melhora desse padrão vocal. A ponte de mucosa, o que ela é? Ela é uma fita de mucosa em forma de uma alça paralelo ao bordo livre da prega vocal. É um eixo de tecido conectivo frouxo revestido por aquele epitélio estratificado.
A espessura e o comprimento das pontes de mucosa são variáveis, ela pode estar em qualquer porção da prega vocal, mas ela é mais comum no terço médio e geralmente é concomitante com outras lesões. É uma lesão rara e de uma maior dificuldade diagnóstica, como vocês podem observar aqui, é como se fosse uma fitinha se soltando aqui daquela mucosa. Acredita-se que possa ser um cisto que se rompeu em dois locais diferentes. O indivíduo tem geralmente fadiga vocal, ou seja, cansaço para falar, um esforço para a emissão vocal e uma fácil fatigabilidade durante a fonação. Esse indivíduo tem também disfonia, aspereza e soprosidade na voz. No exame de laringoscopia direta e estroboscopia, a solicitação da fonação inspiratória, que seria fonar inspirando, pode auxiliar no diagnóstico. Mas, geralmente, esse diagnóstico é feito no intraoperatório, palpando as pregas vocais e conseguindo observar a presença dessa ponte de mucosa. O tratamento é excisão cirúrgica quando o indivíduo é sintomático e, geralmente, a decisão é no intraoperatório. O microdiafragma ou microweb é uma membrana fina e transparente na região anterior das pregas vocais. Geralmente são lesões desapercebidas por serem assintomáticas e não alteram a qualidade vocal, mas elas podem interferir no ajuste fonatório, levando ao aparecimento de lesões secundárias, como nessa imagem aqui de exame de estroboscopia e laringoscopia direta, em que nós observamos o quê? A presença de nódulos vocais. Então existe aqui a presença desse microweb, que é essa membranazinha aqui na região anterior, e a presença também dos nódulos vocais. O tratamento é conservador, geralmente com a fonoterapia resolve, e cirurgia quando tem a necessidade de remover lesões concomitantes, como por exemplo nesse caso aqui, a presença desses nódulos. Aqui também a presença desse microweb, que é como se fosse uma membranazinha pequenininha aqui, na região anterior das pregas vocais. A vasculodigenesia, que é uma ectasia capilar, que é o quê? São vasos dilatados sobre a superfície superior da prega vocal. Eles não conservam a direção e as características habituais da vascularização. A conformação é perpendicular, tortuosa ou paralela. Geralmente, quando existe uma vasculodigenesia, é necessário procurar lesões associadas, porque essas lesões geralmente acompanham outras lesões estruturais. E ela pode levar à predisposição de hematomas pós-trauma vocal. Na laringoscopia direta e estroboscopia, então, nós visualizamos o quê? Pode ser uma redução da vibração da onda mucosa do local em que existe a lesão. E se existe uma maior demanda vocal, esse indivíduo pode ter até uma cordite. O tratamento é fonoterapia, em alguns casos é necessária que seja realizada a microcauterização com laser de CO2, mas o ideal é evitar a manipulação por conta do risco de formação de fibrose na prega vocal, com pior até do padrão de voz por conta de uma redução de vibração da mucosa que a fibrose provoca. Bom, sobre as considerações finais, as lesões benignas de pregas vocais são muito comuns. O objetivo do tratamento, então, é melhorar a função fonatória ou estabelecer o diagnóstico anatomopatológico. A fonoterapia e a higiene vocal são as grandes minimizadoras desses traumas vocais que podem levar às lesões laríngeas. Em 1960, foi descrita a microcirurgia de laringe com laringoscópio de suspensão. E o laser de CO2 foi descrito em 1972. Mas sobre procedimentos cirúrgicos, os indivíduos têm que estar conscientes a respeito das limitações. É sempre importante que exista a iniciativa do paciente e ele precisa sempre conhecer e assumir o risco de piora caso seja necessário um procedimento cirúrgico, porque o resultado vocal pode ser imprevisível. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada pela atenção.